caso. O que pode ser um carinho no trabalhador pode gerar demissões, como é o caso do restaurante Fogo de Pedra aqui na Vila Planalto, em Brasília. O mundo ideal seria cada funcionário negociar com seu patrão. E também tem vários casos de trabalhadores que recebem um trabalho fixo e ganham por comissão, que trabalham de segunda a sábado numa concessionária de automóvel e que ele tem que vender carro para ele aumentar o seu salário. Imagina você pedir para um funcionário para ele ficar em casa na sexta e no sábado. Eu poderia aqui apresentar, presidente, a PEC do 14º, 15º e 16º salário. Eu poderia apresentar uma PEC que o governo tem que colocar R$1 milhão na conta de cada trabalhador. Lugar de palhaço e mágico é no circo, não é no parlamento. Que vem aqui impor para o Brasil inteiro um caos econômico, uma diminuição na produtividade, um aumento do custo, cobra dela. Porque o que ela está fazendo é dando um golpe na economia brasileira. Ela está destruindo o futuro do Brasil. Porque essa PEC está parada desde maio, foi protocolada em maio. E ninguém nem tocou no assunto. Porque é indignante a gente ver a postura de alguns deputados que estão aqui em relação à PEC que propõe o fim da escala 6x1 de jornada de trabalho. PEC de autoria da Erika Hilton, a partir do movimento VAT, criado pelo Rick Azevedo. E é muito fácil você atacar o fim da escala 6x1 quando se tem tranquilamente uma escala 3x4. É muito fácil apontar o dedo e dizer que quem não quer trabalhar por 6x1, que se demita, que procure outro emprego, quando se tem tempo livre com a família, como todos aqui têm. Esse ataque que está sendo feito com palavras nas redes sociais é lamentável e só mostra o preconceito, a povofobia, a irresponsabilidade com os trabalhadores que vários aqui têm. O argumento de que isso vai atacar as empresas, destruir a economia, era o argumento que usavam há décadas atrás, ou um século atrás, quando se implementou o salário mínimo, ou as férias, ou o 13º. Tudo isso de direitos foi implementado e não se destruiu a economia. Aliás, a redução da jornada tem sido implementada em vários países do mundo sem redução da produtividade. Por isso, nós vamos procurar e dialogar com cada deputado e deputada que ainda não assinou a PEC para que assine até amanhã. E aqui eu estou falando de deputados que têm sensibilidade, que têm humanidade, alguns ainda não assinaram. Tem outros que nem adianta, porque sempre atuaram contra os trabalhadores. E eu tenho muita convicção, vou, partindo daqui, procurar um a um, de que a gente consegue essas assinaturas para protocolar essa PEC ainda essa semana. E a partir disso, que essa casa possa votar esse tema com rapidez. Essa casa que nos últimos anos aprovou tanta lei contra os trabalhadores, que possa, ao menos uma vez, aprovar uma lei que defenda os trabalhadores. É isso que nós vamos fazer, presidente, e deixo esse apelo aos deputados e deputadas que têm sensibilidade, que têm humanidade, que têm compromisso com os trabalhadores do Brasil, que assinem a PEC para que a gente possa protocolá-la até amanhã. Obrigado. E agora, sob a pressão do cupom, da mídia, do mercado especulativo, uma pressão para que haja cortes no orçamento do governo. E quando o povo, quando a mídia, quando o capital especulativo e alguns colegas sobem a tribuna para dizer que o governo gasta demais, cidadão e cidadã que estão nos ouvindo, eles estão dizendo que está gastando demais com o pobre. Porque aqui nessa casa se aprovou isenção para tudo que é grande empresário desse país. Fez desoneração da folha e mais, tiraram mais de quase 600 bilhões, quase 60 bilhões do orçamento da União para pôr em emenda de bancada. Tudo bem. Agora, que está faltando dinheiro para as políticas sociais, ninguém quer cortar. Tem que cortar sim, inclusive dessa casa. Como é que essa casa vai se comprometer se ainda vai ficar comprometida única e exclusivamente com o mercado rentista? Tem que dizer sim como é que o judiciário vai contribuir com isso. Porque não podemos esquecer que o presidente Lula pegou esse país quebrado, afundado no ódio, nacional e internacional. Não podemos esquecer que essa casa, há poucos dias, rejeitou a tributação das grandes fortunas. Então, tudo caminha para privilegiar os privilegiados de sempre. E está certo o presidente Lula, se tiver que cortar dos ministérios, vai cortar de todos os ministérios. A direita está bem estressada, né, Chico? Sabe por quê? Essa gritaria toda? Está chegando a hora do julgamento do Bolsonaro e ele entrar na cadeia, na papuda. É onde ele deve estar. Inclusive ontem, ele escreveu um artigo na Folha falando de democracia.
Logo ele, golpista de 64, do AI-5, defensor da tortura e do Ustra, falar em democracia, isso é piada pronta. Além do que, não foi ele que escreveu o artigo, certo? O Bolsonaro, na vida dele, eles faliam 3 coisas na vida: o regimento militar, o manual de tortura e a minuta do golpe, que foi feita aí agora. Mas hoje eu não estou aqui para falar dessa questão, porque eu volto para a tribuna para falar. Eu quero falar de economia, tá? E eu quero falar o seguinte: a economia do Brasil cresceu 3%, vai crescer durante 3 anos 3%, porque não crescia há muito tempo. Gerou 2 milhões de empregos do ano passado para cá e carteira assinada. A inflação, que eles falam, explodiu, tá? Não, ainda está no limite da banda, entendeu? Isso é terrorismo da mídia e terrorismo do mercado financeiro. Esses especuladores, 98% de delinquentes que estão lá para ganhar dinheiro com juros, entende? Então, o que nós temos no Brasil, na verdade, é que nós estamos com a economia bem, mas tem que cortar na carne. Cortar na carne aonde? Nas áreas sociais. Esses que ficaram falando aqui odeiam pobres, odeiam os de baixo. Cortar onde exatamente? Vamos verificar. Vai cortar no BPC, vai cortar na educação, onde você não gasta os 10% do PIB do Plano Nacional, mas gasta 5% apenas. Uma das piores avaliações, gastar na saúde, tirar do SUS, que nós precisamos universalizar, tirar do abono salarial e do seguro-desemprego, 2 grandes conquistas da classe trabalhadora. Salário mínimo ancorado no desenvolvimento e no crescimento do PIB, a melhor política pública que já fez para distribuir renda nesse país, é isso. Ou então, os aposentados não terem correção. Não! Lula, dá uma barrada total nisso aí, porque isso é só para tirar a tua popularidade, e eu sei que a mídia vai continuar martelando. A mídia vai continuar martelando essa questão. Dignidade para o trabalho. É esse o sentido, aliás, da campanha pela PEC, liderada aqui pela nossa deputada Érica Hilton, em relação à jornada de trabalho. 6 por 1 no século XXI é muito pesado, é muito injusto, é muito explorativo. Portanto, vamos assinar essa PEC, vamos abrir um debate sobre jornada de trabalho, tempo de trabalho. Queremos, como disse o nosso agora vereador eleito, mais votado da bancada do PSOL, Rick Azevedo, mais vida além do trabalho. A vida não é só o exercício pesado, cotidiano e necessário do trabalho, que tem que ser remunerado condignamente, mas também, hoje, mais do que nunca, o lazer, a cultura, o descanso são elementos muito importantes para uma vida saudável, para uma vida sadia, para esse direito à felicidade. Não se busca mais do que isso: direito à felicidade, à equidade, à justiça social, à vida saudável, ao cuidado ambiental, para que o mundo não continue nesse colapso em que está, em relação a direitos humanos, em relação a direitos trabalhistas, em relação à nossa natureza tão maltratada, tão machucada. Eu quero tratar aqui, que é uma questão fundamental, é sobre o fim de 44 horas. Em diversos lugares no mundo já tem essa jornada, já foi acabado, já acabou essa jornada de 44 horas. Foi construídas outras formas de relação de trabalho, que é importante nós que estamos acompanhando esse debate. Estabeleceram algumas regras, por exemplo, 4 por 3, 4 dias trabalhados, 3 de descanso, 5 por 2, 5 dias trabalhados e 2 de descanso. E aqui é 6 dias trabalhados com 1 de descanso. Nós temos que acabar com isso. E essa casa tem essa responsabilidade. E não adianta alguns falarem, se acabar com essa jornada de trabalho, vai quebrar o país. Porque foi assim quando criou o salário mínimo. Dizia que ia quebrar o país não quebrou. Foi assim quando criou o 13º salário mínimo. E o Brasil continua firme. E acabar com essa jornada de trabalho, 44 horas, para poder o trabalhador ter um período de descanso e, ao mesmo tempo, sem perca salarial, isso vai fortalecer justamente o país, vai desenvolver o país, vai criar oportunidade para o nosso povo e para a nossa gente. Por isso é fundamental fazer esse debate. Agora, tem algumas coisas que nós temos que acabar no país. 46% do orçamento vai justamente para pagar os rentistas. Isso nós temos que resolver. Isso nós temos que enfrentar esse debate aqui. Nós temos que, de uma vez por todas, acabar com o incentivo que dá a 17 setores da economia. E essa casa tem essa responsabilidade, quando derrubou o veto do presidente, para a gente voltar a discutir isso. Nós temos que reduzir imposto, é do povo trabalhador, não é dos ricos, não. E aqui essa direita gosta de fazer com que os ricos cada vez mais fiquem ricos. Isso nós temos que acabar, nós temos que construir uma sociedade onde todos têm as mesmas oportunidades, mas ao mesmo tempo diminuir a desigualdade social,
criando oportunidade para todo mundo que precisa nesse país. Era isso. Abaixo-assinados e mobilizações no sentido de trazer à tona um tema que é muito importante para milhões de trabalhadores, que é uma PEC que está em processo de coleta de assinaturas pela deputada Érica Hilton, que fala sobre o fim da jornada 6x1, ou seja, trabalha 6 dias e folga 1, independente do dia, pode cair na segunda, na terça, no domingo ou em qualquer feriado, e da redução da jornada de trabalho. Onde no mundo foi adotada a redução da jornada de trabalho, os efeitos foram positivos para a economia, sobretudo na geração de empregos e na melhoria dos ganhos dos trabalhadores. Aqui no Brasil, quando foi feito em 88, na votação da Constituição, no ano seguinte, foram geradas quase 500 mil vagas no mercado de trabalho. Talvez seja um momento para que, de maneira muito lúcida e responsável, a gente faça esse debate da redução da jornada de trabalho, para que a gente perceba os vários setores da economia que precisam de uma jornada como essa para poder funcionar, como é o setor do turismo, hotéis e restaurantes, né, de alguns varejos, mas também é preciso entender que o Brasil precisa pensar nos seus trabalhadores, sobretudo aqueles que vivem de salário. Ou seja, nós criamos milhares de empregos nesses quase 2 anos do governo do presidente Lula. No entanto, 94% desses empregos ganham até um salário mínimo e meio. Essa jornada é muito danosa. Eu sou de uma cidade, numa região metropolitana, no caso de São Paulo. Nós não podemos esquecer que esses trabalhadores que trabalham nesse regime de 6x1 também se deslocam grandes distâncias até o local de trabalho. Portanto, além de ficar às 8 horas trabalhando, se deslocam 1 hora e meia, 2 horas por dia até chegar no seu trabalho. Tem estudos mostrando que as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão desistindo e procurando serviços de saúde ou de licença em função da alta carga de trabalho. Pelo fim da jornada 6x1. Agora que a onça vai beber água, senhor presidente, vamos saber quem é a favor da família brasileira, de quem de fato é a favor dos trabalhadores e trabalhadoras, pelo interesse das famílias, pela saúde mental do pai e da mãe, que precisa estar mais tempo com os seus filhos, do pai e da mãe que precisa ter mais tempo para ter um pouco mais de lazer, para ter realmente saúde mental. Esse sistema é um sistema que escraviza o trabalhador, esse sistema precisa ser discutido nessa casa, e essa PEC, pelo fim da escala 6x1, é uma PEC extraordinária que ajuda o povo brasileiro, vai ajudar a melhorar os empregos no Brasil, vai ter mais saúde do povo trabalhador e as empresas vão prosperar mais. É assim no primeiro mundo, onde já se diminuiu a carga horária. Por isso essa PEC precisa tramitar com urgência nessa casa. Do fim da escala 6x1. É muito importante a gente perder qualquer receio de aprovar essa PEC. Em 1988, nós aqui nessa casa, na Assembleia Nacional Constituinte, nós deputados, eu não era deputado, evidentemente, nós aprovamos a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. E o mundo não caiu, a produção continuou, as empresas não faliram. Nós aprovamos também o turno de revezamento para categorias como metroviários, ferroviários, petroleiros, de 36 horas por semana. E nada aconteceu, a não ser uma coisa: melhoraram as condições de vida dos trabalhadores. Por isso que nós apoiamos essa PEC pelo fim da escala 6x1. Mobilização linda que está acontecendo em todo o Brasil pelo fim da escala 6x1. Parabéns, Rick, parabéns ao Movimento Vida Além do Trabalho. Nós temos que conseguir rapidamente as assinaturas para essa proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pela deputada Érica Hilton. No Rio de Janeiro, convocação para um ato, dia 15 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, concentração na Cinelândia. Em São Paulo, também no dia 15, a partir das 9 horas, concentração no cruzamento entre a Avenida Paulista e Brigadeiro. Brasília, dia 15, a partir das 9 horas, concentração na rodoviária do Plano Piloto. Fortaleza, concentração na Praça do Ferreira, também no dia 15, às 10 horas da manhã. Vitória, no Espírito Santo, concentração na Assembleia Legislativa, também no dia 15 de novembro, a partir das 14 horas. Vamos ampliar essa mobilização e acabar com a